Eu acho que as pessoas não fazem ideia do silêncio perturbador de um hospital à noite. A noite estava tranquila no Hospital São Paulo. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo ocasional som distante de um monitor cardíaco, ou o sussurro de passos ecoando pelos corredores vazios. A lua cheia lançava um brilho pálido através das janelas, criando sombras dançantes nas paredes. Fernanda, uma enfermeira dedicada, começava seu plantão. Ela vestia seu uniforme com a precisão de um ritual, cada movimento meticulosamente calculado. A rotina era um conforto, uma constante em meio ao caos que muitas vezes definia seu trabalho. O zumbido familiar dos equipamentos médicos preenchia o ar. O som dos monitores, o bip rítmico das máquinas de suporte vital. Tudo isso era música para seus ouvidos, uma sinfonia de vida e esperança. Ela checava seus pacientes, seus rostos pálidos, sob a luz fraca. Cada um deles tinha uma história, uma luta, e Fernanda sentia-se honrada por fazer parte de suas jornadas. Ela verificava os sinais vitais, ajustava os travesseiros, oferecia palavras de conforto. Uma sensação de paz a envolvia. Havia algo quase meditativo na repetição de suas tarefas, uma serenidade que a ajudava a manter a calma, mesmo nas noites mais difíceis. Mal sabia ela que essa paz não duraria. As sombras pareciam se mover de maneira estranha, e um mau presságio começou a se formar no fundo de sua mente. Fernanda sempre se sentira atraída pelo heroísmo silencioso da enfermagem. A capacidade de fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que de maneira pequena, era o que a motivava a continuar. O hospital, com seus longos corredores e sussurros abafados, era como um segundo lar para ela. Cada canto, cada sala, tinha uma memória, uma história que ela carregava consigo. Mas naquela noite, um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava diferente, mais frio. Ela olhou por cima do ombro, sentindo uma presença que não conseguia explicar. Algo estava diferente, mais frio. O ar parecia mais denso, e uma névoa fina começava a se formar nos corredores. Fernanda sentiu um calafrio, um sinal de que algo estava prestes a acontecer. Ela respirou fundo, preparando-se para o que quer que viesse a seguir, determinada a enfrentar qualquer desafio com a mesma coragem e dedicação que sempre demonstrara. Só eu que não sabia da história da enfermeira fantasma, vestida de branco, que começou a circular pelo hospital. Diziam que ela aparecia nas noites mais silenciosas, quando o hospital estava mergulhado em uma calma inquietante. Fernanda deu de ombros a princípio, achando que eram apenas histórias para assustar os funcionários novos. Hospitais eram terreno fértil para histórias de arrepiar, especialmente à noite, quando os corredores ficavam vazios, e o silêncio era interrompido apenas pelo som distante de máquinas. Medo e imaginação muitas vezes confundiam os limites da realidade. Fernanda sabia disso, mas não conseguia evitar a sensação de que algo estava errado. No entanto, os sussurros persistiam, aumentando a cada dia que passava. As conversas entre os funcionários se tornavam mais frequentes e mais detalhadas. As histórias eram sempre as mesmas. Uma enfermeira em um uniforme antigo, o rosto obscurecido, aparecendo para os pacientes. Ela era descrita como uma figura etérea, movendo-se silenciosamente pelos corredores, quase flutuando. Os pacientes diziam que ela trazia uma sensação de paz, mas também de tristeza, confortando-os, verificando seus sinais vitais e então desaparecendo no ar. Alguns até afirmavam que ela sussurrava palavras de consolo antes de desaparecer. Fernanda tentou ignorar a crescente inquietação em seu coração. Mas, à medida que mais e mais pessoas relatavam encontros com a misteriosa enfermeira, ela começou a questionar sua própria descrença. Ela decidiu investigar, começando pelos arquivos antigos do hospital. Talvez houvesse alguma pista sobre a identidade da enfermeira fantasma. Nos registros, encontrou menções a uma enfermeira chamada Maria, que trabalhara no hospital décadas atrás.
Maria era conhecida por sua dedicação e bondade, mas sua vida terminou tragicamente. Fernanda leu cartas antigas e olhou para fotografias desbotadas, tentando entender a conexão entre Maria e os relatos atuais. Em uma noite, movida pela curiosidade e um pouco de medo, Fernanda decidiu explorar uma ala antiga e abandonada do hospital. O ar estava frio e pesado, e cada passo ecoava pelos corredores vazios. Em um quarto empoeirado, encontrou um diário antigo. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas ainda legíveis. Era o Diário de Maria. As palavras de Maria revelavam uma história de amor e perda, de dedicação aos pacientes e de um fim trágico. Fernanda sentiu uma conexão profunda com a enfermeira do passado. Com o diário em mãos, Fernanda sabia que precisava fazer algo. Talvez, ao entender a história de Maria, pudesse finalmente trazer paz ao espírito inquieto que vagava pelos corredores do hospital. E assim, com um novo propósito, Fernanda começou sua jornada para desvendar os mistérios do passado e trazer tranquilidade ao presente. Aposto que vocês não conhecem as histórias sinistras que assombram os corredores do Hospital São Paulo. Relatos de encontros estranhos e inexplicáveis começaram a surgir, cada um mais intrigante que o outro. Os corredores do hospital, normalmente silenciosos, agora estavam cheios de murmúrios e sussurros sobre a misteriosa enfermeira. Um senhor de idade, em recuperação de uma cirurgia, jurou que uma enfermeira gentil lhe acalmou a testa. Ele descreveu a sensação de um toque frio e reconfortante, algo que ele nunca havia experimentado antes. Ele estava certo de que não era uma enfermeira comum. Uma jovem, assustada após um pesadelo, afirmou que uma enfermeira a confortou até o amanhecer. Ela contou que a enfermeira sussurrava palavras de consolo, acalmando seus medos e garantindo que ela não estava sozinha. A jovem nunca tinha visto essa enfermeira antes, mas sentia uma estranha familiaridade. Cada história adicionava uma nova camada de medo ao mistério. Os pacientes, antes céticos, agora estavam convencidos de que algo sobrenatural estava acontecendo. O hospital, um lugar de cura, agora parecia abrigar segredos sombrios. Fernanda ouvia atentamente enquanto os pacientes descreviam a enfermeira fantasmagórica. Ela anotava cada detalhe, tentando encontrar uma explicação lógica, mas quanto mais ela ouvia, mais difícil se tornava ignorar a possibilidade de que algo além da compreensão humana estava em jogo. Seus detalhes eram assustadoramente semelhantes. Todos mencionavam o mesmo vestido longo, o mesmo toque suave, o mesmo desaparecimento repentino. Era como se a enfermeira fosse uma figura constante, presente em todos os relatos. O mesmo vestido longo, o mesmo toque suave, o mesmo desaparecimento repentino. A figura da enfermeira parecia flutuar pelos corredores, aparecendo e desaparecendo como um fantasma. Os pacientes estavam divididos entre o medo e a gratidão por sua presença. Fernanda não podia mais ignorar a possibilidade de que algo inexplicável estivesse acontecendo dentro das paredes do hospital. Ela começou a investigar, conversando com mais pacientes e funcionários, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça sobrenatural. Cada nova história que ela ouvia só aumentava o mistério, deixando-a mais determinada a descobrir a verdade por trás da enfermeira fantasmagórica.